Eu conversei, tem uma entrevista exclusiva com Sandro Avelar, que é secretário de Segurança aqui do Distrito Federal. A gente gravou, eu mesmo gravei ali com o Sandro Avelar. Sandro também, ele coordena, né? Ele chefia um grupo de secretários de segurança nos estados. E eu perguntei justamente para ele o seguinte: os secretários vão adotar essa diretriz do Lewandowski? E na sequência eu pergunto sobre o DF. No caso do DF, a PM do DF, ela se antecipa, faz um questionamento ao Tribunal de Contas, perguntando como deve-se usar essas câmaras corporais. Agora, com essa diretriz geral do governo federal, o tribunal deve se pronunciar e aí sim a polícia também aqui do Distrito Federal deve começar a usar. Vamos para a entrevista com o Sandro Avelar, por favor. Temos realidades diferentes no Brasil no que diz respeito à segurança pública. Há estados que já têm uma boa estrutura, mas ainda há estados que estão se estruturando, com a aquisição, por exemplo, de armamento, condizente com a capacidade de cada corporação, de coletes à prova de balas. Então, para esses estados, o uso das câmeras vai realmente ser algo que vai necessitar desse apoio do Ministério da Justiça, para que então o governo federal ajude esses estados a adquirir esse equipamento sem que haja interferência no orçamento próprio, onde eles têm prioridades que têm que ser levadas em consideração. Agora, é importante dizer que o uso das câmeras, a concepção do uso das câmeras não pode ser dado a ele um viés de controle da polícia, mas tem que ser uma ferramenta para ajudar a polícia, inclusive na produção de provas, e na proteção do policial, que muitas vezes é submetido a situações de estresse, e que o uso das câmeras vai servir então para mostrar que a atuação do policial se deu dentro dos princípios da legalidade. Então, é preciso também que se veja isso. Diferentemente daquela concepção tão somente de controle das corporações, é preciso ver também como um instrumento de proteção das nossas polícias. Sandro Avelar, o DF vai adotar essa diretriz do Ministério da Justiça? Nós temos um processo para aquisição de câmeras que está hoje aguardando a manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas eu acho que com essa posição do Ministério da Justiça hoje proclamada, é bem possível que o Tribunal de Contas se manifeste a esse respeito e a gente possa então dar continuidade ao nosso processo de aquisição das câmeras. Tudo bem, pessoal. Gentilmente aí o Sandro Avelar, secretário aqui de Segurança Pública do DF, nos concedeu essa entrevista, mas também tem declaração do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que fala sobre essa questão das câmeras. Vamos lá? Não, veja, eu acho que o que a gente está fazendo, gente, não é diferente do que outras polícias no mundo vem fazendo, outras polícias fazem, e não é diferente do que está na diretriz do Ministério da Justiça. Então, se você pegar a diretriz do Ministério da Justiça, que está sendo divulgada agora, a gente está perfeitamente aderente. Essa questão de dizer, vamos lá, como é que vai funcionar? Uma coisa que a gente reparou, boa parte das gravações eram de atividades que não tinham interesse judicial. Então, no final das contas, quando você faz o registro 100% do tempo, você acaba registrando muita coisa, gastando muito espaço e gastando muito dinheiro em coisas que não vão ter nenhum tipo de repercussão. Não vão ter implicação, não vão ser objeto de análise judicial, não são importantes para a investigação, são atividades de rotina. E aí, quando a autoridade que conduzia o inquérito, a autoridade, o Ministério Público ou o próprio Judiciário pedia as imagens, você tinha que fazer primeiro uma análise daquilo que não interessava, descartar o policial no alojamento, etc., o policial numa situação mais íntima, para mandar aquilo que interessa. Então, como é que vai funcionar agora? Primeiro, o funcionamento da Câmara é ininterrupto dentro da jornada de trabalho. Então, tem um turno de 12 horas, a Câmara vai funcionar 12 horas. E ela tem uma autonomia para funcionar 14. Então, ela funciona 2 horas a mais do que vinha funcionando. Segundo, ela vai fazendo imagens continuamente, só que ela vai regravando. Quando você tem quando você vai iniciar uma abordagem, por algum motivo, e aí você tem o acionamento que pode ser feito pela autoridade policial, o acionamento pelo policial, você pode ter o acionamento automático por software e você tem o acionamento por geoprocessamento. Então você tem 2 situações de acionamento automático e uma pelo próprio policial. E aí você retroage 90 segundos e inicia o registro da imagem. Então a câmera funciona ininterruptamente, só que ela não registra. Ela registra 90 segundos para trás a partir do momento que é o acionamento. Esse acionamento pode se dar por geoprocessamento, por exemplo. Se
uma viatura é acionada. Todas as viaturas que entram no raio de ação, né, que está daquele momento, vão ter a câmera acionada automaticamente por geoprocessamento. A autoridade no Copom pode fazer o acionamento automático de todas as viaturas que estão num determinado perímetro. Então você tem alguns protocolos onde o software faz o acionamento. Então a gente está indo na direção do que é mais moderno. Outra coisa, login e senha para as autoridades que fazem a requisição de imagem contar com isso com mais oportunidade. Então, como você vai registrar o que interessa para a investigação policial, você também vai ter uma disponibilização da informação muito mais rápida. Então, o que a gente está querendo fazer é aperfeiçoar o sistema dentro da experiência que nós já colhemos do tempo que o sistema está implantado. Então, a gente vai conseguir com isso mais otimização, nós vamos conseguir mais economia, com isso a gente aumenta a quantidade de câmeras e a ideia é ir aumentando paulatinamente e está aderente à diretriz do Ministério da Justiça, está aderente a que outros países do mundo vêm fazendo. Não, aí pode recorrer. É o direito que eles têm, fica à vontade. Vou recorrer do quê? Tá aí, o Tarcísio de Freitas foi justamente aquilo que eu falei no início, né? Ele está dizendo, usa a palavra aí aderente, ele está dizendo, olha, a nossa diretriz está muito próxima, é aderente ao que o próprio Ministério da Justiça está dizendo, né? E, de certa forma, o que é que, Ricardo, só uma última informação para a gente ir para o outro tema, sobre pesquisa eleitoral. Ricardo Lewandowski, ele direciona, né, relaciona investimentos para compra de câmeras ao uso das diretrizes do Ministério da Justiça. Então, estados que queiram pedir recurso ao sistema de segurança do Ministério da Justiça, eles devem estar aderentes. Na verdade, esse trabalho, pessoal, do Ministério da Justiça foi um trabalho longo, trabalho difícil, porque é um tema, né, como mais um tema nesse país. É um tema polarizado, onde você tem uma conflagração grande aí, né, uma controvérsia muito grande, mas você vê que tanto o discurso do Lewandowski quanto o discurso do Tarcísio, eles praticamente estão indo em comum ali. E quando você acaba pegando também a entrevista de Sandro Avelar, que representa aí os sindicatos de segurança dos estados, né, no Brasil, você vê que esse tema, como eu falei mais cedo, como eu falei inclusive de manhã, é um tema que é inevitável, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O policial vai usar a câmera. É importante para os policiais, inclusive. Não tem jeito. Quem não quer usar a câmera, quem não quer mostrar a atividade, são maus policiais. E a gente sabe que tem uma grande maioria de bons policiais. Tem policiais maus? Tem policiais maus. Claro que tem. Né? A gente já sabe, a gente vê os casos. Mas o bom policial, ele quer que o trabalho dele seja efetivamente apresentado ali, até para que ele se defenda em relação a determinadas abordagens, a determinadas denúncias contra ele que sejam infundadas. Ele tem ali uma prova cabal do exercício transparente da atividade dele.